Fala, torcedor gremista. Empate do Grêmio em Erechim na partida contra o Ipiranga, que terminou em 0-0. O Grêmio hoje disputando o jogo com uma equipe inteiramente de reservas. Mas antes de analisar a partida, vocês irão dar o like aqui para ajudar na divulgação do canal, se inscrever e seguir para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Bom, o jogo de hoje, o Grêmio então entrou em campo com um time totalmente alternativo. E num jogo que, confesso, é um jogo bastante monótono, né? Um jogo bastante truncado, né? As duas equipes aí com muita dificuldade de criação. É, e eu diria também que o desempenho do time do Grêmio não foi bom. Mas também confesso a vocês que eu não esperava nada muito superior no jogo de hoje. O Grêmio tem tido muitas dificuldades ofensivas com o seu time titular nesse campeonato gaúcho e com os reservas não seria diferente. Mas deu para analisar melhor alguns jogadores mais de perto e isso eu considero que é um fator bastante positivo. Eu diria que no jogo de hoje também o Ipiranga dominou em boa parte da partida, mas careceu daquilo que tem sido fraco da maior parte das equipes do interior por enquanto, que é justamente uma dificuldade muito grande de finalizar a jogada, de ter jogadores decisivos no ataque. O que nem sempre foi verdade no passado, no histórico do Campeonato Gaúcho, onde nós já tivemos centroavantes artilheiros, né, como Sandro Sotile, Darcy, tem o Badico, o saudoso Cláudio Milar, entre muitos outros, né, claro. Não dá para ficar também a gente só pensando pelo passado. Mas de qualquer maneira, esse Campeonato Gaúcho tem se destacado aí por ter times do interior que têm tido muita dificuldade ofensiva. Se tivesse um pouco mais de qualidade no campo de ataque, poderia ter vencido a partida hoje. O Ipiranga, que começou a partida, inclusive, apertando bastante o time do Grêmio, marcando a saída de bola. O time do Grêmio com muita dificuldade de articular uma saída entre a defesa, meio campo e o ataque. E aí o time do Ipiranga conseguiu apertar bastante na saída e no começo do jogo o goleiro Kaique salvou bastante o time do Grêmio. O time do Grêmio entrou com uma estrutura de posicionamento em campo parecida com o que vinha usando já em seus titulares, só que com novas peças, né? Agora com as reservas. É, aquela estrutura básica do com, né, claro, uma linha de quatro na defesa e mais à frente dois volantes, um articulador e um meia-direita um pouco mais recuado, que é o mesmo que tem jogado no time titular, o Galdino, e um ponto aberto na esquerda e um centroavante. Então, a mesma formação ali, um 4-2-3-1, que tem sido utilizada pelo Renato, né? Hoje, então, pelo Alexandre Mendes, que estava na casa mata do Grêmio. Deu para observar alguns jogadores com bastante afinco. Em especial, Gustavo Nunes fez uma partida muito boa. Gustavo Nunes foi o melhor jogador do Grêmio em campo, ao lado do goleiro Kaique. O goleiro Kaique fez defesas muito boas, foi muito seguro no jogo de hoje. Inclusive, ele fez uma ligação direta com a mão, que não é comum, para o campo de ataque e achou o Gustavo Nunes que fez uma grande jogada. O Gustavo Nunes teve uma partida muito boa hoje, mas com problema na finalização. Isso é algo preocupante que espero que possa ser corrigido em breve. É um jogador muito jovem ainda, né? O Dodge, como volante, teve uma partida bastante segura, o que é uma ótima notícia, já que a gente precisa de volantes, né? O Ruben, que entrou no segundo tempo, mostrou ser um jogador bastante habilidoso, ainda que não tenha tido um grande destaque, mas mostrou algumas coisas interessantes aí. De qualquer maneira, eu acho que o jogo de hoje ele serviu mais para a gente poder observar esses jogadores. Como eu falei, em termos de estrutura não tem nada de muito diferente. A dupla de zaga não foi tão exigida, apesar de ter tido confrontos diretos. Os jogadores não partiam para um contra um. E isso facilitou um pouco as ações, tá certo? Vamos fazer então as notas da partida, que é o que vocês mais gostam. O goleiro Kaique, nota 7, fez uma partida muito boa. Eu acho que Kaique é um bom goleiro, ele até agora, do ano passado e esse, para mim, ele tem saído muito bem. Tem sido o goleiro que tem desempenhado melhor no Grêmio, né? Melhor do que o titular Marquezinho, por enquanto, né? A gente espera que o Marquezinho melhore, mas por enquanto o Kaique tem sido o melhor goleiro. Lateral direito, Fábio.
Tá repetido as atuações fracas que tem tido ao longo não, né? Nesse começo de temporada. Eu vou dar nota 4 para ele, porque ele participa bastante em termos assim de realmente de taxa de participação, mas ele é muito pouco efetivo. Ele tem muito problema ali na posicionamento defensivo. Os jogadores passam por ele bastante, então nota 4. A dupla de zaga, os dois vão ganhar nota 5, o Gustavo Martins e o Vini. O Gustavo Martins até conseguiu ter algumas vantagens na marcação dos adversários, mas muitas dificuldades para sair jogando. O Vini foi mais ou menos o contrário. Ele foi superado na velocidade em mais de um lance. O Vini é um zagueiro bastante técnico, mas ele é pesado, ele é lento, sai jogando bem com a bola no pé, mas na marcação ele não é ruim, mas é comum ele ser ultrapassado na marcação. Lateral esquerdo, Wesley. Olha, é uma posição que a gente precisa de jogadores, a gente tem que observar mais ele. Eu acho que ele merece mais chances, mas ele não foi bem hoje, vai ganhar nota 4. Na marcação ele foi muito mal. Do meio para frente até teve alguma contribuição, tocando a bola, fazendo passes, mas na marcação ele foi mal. No meio de campo, então, Rafael Dodge jogando de primeiro volante, jogo um pouco mais recuado. Acho que vai fazer uma partida muito boa, vai ganhar nota 6. Para mim, ele foi bem, ele marcou muito bem, ele não carrega muita bola, e ele dá passe curto, ele não dá um passe mais longo, ele não alonga a jogada, a bola, né? Ele dá um passe mais curto, mas eu acho que ele foi muito bem, o que é uma ótima notícia, porque, na minha opinião, a gente precisa de volante. O PP não começou bem a temporada e a gente sabe que ele tem bastante problema de lesão. E o Vila Sante, que para mim tem sido o melhor jogador do Grêmio nessa temporada, a gente sabe que ele vai ser convocado para a seleção do Paraguai diversas vezes. O Ronald jogou ali o segundo volante. Eu gosto desse jogador. Ele tem um bote preciso para roubar a bola. Ele carrega a bola mais do que o Dodge, mas hoje ele não esteve tão bem, embora tenha mostrado em alguns momentos bons lances, né? Ele vai ganhar aí uma. Eu vou dar uma nota 5 para ele. Né? Acho que não pode tirar a mesma nota do Dodge, o Dodge jogou melhor que ele. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou dar nota 7 pro Dodge e nota 6 pro Ronald, tá? O Ronald teve. Só que o Ronald teve muito problema, ele teve bastante problema no posicionamento. Esse que pra mim foi o fator principal. Muitas vezes os jogadores caíam pelo lado dele ali, ele estava mais caindo pela direita e os jogadores passavam por ali porque ele demorava a chegar. Mas quando ele dominou a bola, saía para jogar, saiu algumas boas jogadas. Everton Galdino, ele até que jogou bem, assim, dentro das possibilidades dele, né? Eu acho que ele foi até melhor do que alguns jogos. Ele jogando ali nessa posição de meia direita um pouco mais recuado, que não é onde ele ele rende mais um pouco mais na frente, mas tem sido colocado ali pelo Renato, né? Eu vou dar uma nota 6 para ele, eu acho que ele foi até bem, como eu falei, e no lugar dele entrou o Ruben. O Ruben mostrou bastante habilidade com a bola no pé, um drible fácil, um pouco lento. Precisamos ver mais esse jogador para ir formando uma opinião sobre ele, mas bastante promissor. Não vou dar os jogadores que entram no decorrer da partida eu não dou nota, tá? Natan Pescador foi o articulador. Natan Pescador é o seguinte, gente. Ele me surpreendeu num quesito. Ele se movimentou em campo mais do que vinha fazendo e mais do que o Cristaldo vem fazendo. Eu acho que até, eu não sei se só por observação dele, provavelmente o Renato que orientou, né? Ele jogou mais próximo da área, coisa que o Cristaldo tem tido dificuldade. O Cristaldo tá jogando um pouco recuado e isso tem sido um problema na articulação do Grêmio. O Natan então jogou um pouco mais adiantado lá e conseguiu fazer isso, só que com uma taxa de efetividade baixíssima. A bola que chegava nele geralmente morria, geralmente ia para o adversário. Então foi mal o Natan Pescador. Eu não vou dizer que eu adoro esse jogador, não, com certeza não, mas eu não acho ele de todo mal. Acho que ele tem uma qualidade de passe muito boa, mas mostra pouco até o momento, né? E no jogo de hoje vai ganhar nota 4, não foi bem não, foi mal. Gustavo Nunes foi o melhor jogador do Grêmio em campo, Gustavo Nunes vai ganhar nota 7. Eu vou dar nota 8 pra ele, só pra dar uma incentivada, tá? A nota real é 7, mas eu vou dizer que é 8. O Gustavo Nunes, ele é muito habilidoso, muito rápido. Uma coisa que me chama bastante atenção é que ele tem ousadia, ele tenta o lance, inclusive ele tenta bater em gol, coisa que a gente sabe que muitas vezes não acontece, né?
Para mim hoje o Gustavo Nunes ele surge como uma opção importante para ser analisada, é uma opção para o time titular, ainda mais porque ele está precisando de jogadores naquela função e com essas características, né? Porque o Soteldo está machucado, o Nathan Fernandes está machucado e o Gustavo pode contribuir. Ele mostrou muita qualidade no jogo de hoje. Ainda que ele tenha mostrado também uma limitação importante, que é a da finalização. Ele teve bastante condições de finalizar hoje e não foi bem na finalização, que é algo importante. Mas a gente sabe que é o segundo jogo dele no profissional, ele tem que ter muita calma. E no jogo passado ele já tinha ido bem, ele deu um cruzamento para o gol do Galdino, né? Então, fazer a jogada e fazer a assistência, ele tem já se mostrado muito qualificado, né? E a gente espera que ele tenha aí uma continuidade de oportunidades por parte do Renato. E por último, o centroavante André Henrique, que é um jogador que eu gosto bastante, acho que tem bastante qualidade. E hoje ele pode jogar como centroavante, que é a posição dele. Só que a bola quase não chegou nele, então é um pouco complicado. Assim como tem jogos que a bola não chega no gol do Grêmio e aí fica difícil de dar nota pro Marquezinho ou pro Kaique. Nos jogos que o Kaique jogou até agora ele foi exigido, né? Mas o Marquezinho nem todos. E aí também é ruim da nota, acaba dando 5 ou 6 se tiver algum lance que mereça, ou 4 se tiver algum lance que tenha prejudicado. Mas o André hoje a bola quase não chegou nele, né? Então vai ganhar uma nota 5 aí, para fazer a média. Teve alguns lances que ele buscou o jogo na lateral, né? Mas também não deu grande contribuição quando saiu da área, né? Então é isso. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a partida de hoje e sobre os jogadores que hoje entraram. Então eu acho que, resumindo, né, o Dodi, para mim, né, o Dodi e o Gustavo Nunes deram hoje demonstrações que podem ajudar mais no time titular. O Ruben fica como sendo um jogador aí que tem que ser mais observado, né? Que mostrou que merece ser mais observado, ter um pouco mais de chance pra gente poder ver um pouco mais esse jogador. Tá certo, gente? Vou pedir pra todo mundo aí dar o like, se inscrever. A gente segue se falando aí e dá-lhe Grêmio.